Olá pessoal, eu me chamo Davi Alencar e junto da minha esposa, Antônia Ponte, nós somos os proprietários e condutores aqui dos trabalhos de Ayahuasca aqui no espaço Vila da Cura. E aí eu estou em mais um movimento de live para chamar uma amiga muito querida, a Elma, que ela teve já em alguns rituais, dos nossos rituais com essa modalidade da Ayahuasca terapêutica que integra, que tem por principal objetivo integrar recursos terapêuticos associados às medicinas da floresta, no caso, a ayahuasca como recurso principal. Vou dar um oi aqui para as pessoas que chegaram. Elma chegou, vamos aqui chamá-la. Adicionar, cadê? Som C, como é que chama aqui? Ai, Jesus, cadê? Elma, achei. Mandei a solicitação para Elma, vamos aguardar ela entrar. Vira a câmera, Elma. Pronto, tô aqui na casa da mamãe. Pronto, tá jóia. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, aqui com o joelho, Ainda né, em naquele recuperação. processo. Uhum. Mas, tempo ao tempo, já está muita coisa encaminhando, né? Sim. Faz parte do processo, né, também. Com certeza. Uhum. Mas, vamos lá, querida. O que foi que te chamou a atenção para esse processo da ayahuasca? Como que chegou essa informação para você? Você já tinha alguma experiência com algum outro psicodélico, alguma outra substância de força? Me fala um pouco do seu histórico. Aliás, fala para as pessoas que estão assistindo do seu histórico. Primeiramente, Davi, eu queria agradecer, né, esse momento para compartilhar todo o processo e poder contribuir um pouco mais, né, para desmistificar algumas coisas que muitos, né, têm esse preconceito com a ayahuasca, com o processo, tem Uhum. muitas visões erradas, né? E a gente que passa e que vivencia pelo processo, eu acredito que é até um dever da gente compartilhar e dizer que não é esse bicho de sete cabeças, né? Sim, Pessoas por aí pintam e bordam de um modo errado e assim acaba que prejudicando, né, um pouco as pessoas que estão aí com esse trabalho maravilhoso de cura e acaba que, de certa forma, atrapalhando até o processo de outras pessoas que precisam passar, né? E querem passar por essa vivência. sim. E que por conta dessa desinformação, esses recursos não chegam para as pessoas que precisam chegar, na sua grande maioria ainda. Isso, Mas as pesquisas estão avançando e estão evoluindo, graças a Deus. Como é graças o a Deus. caso do Instituto Faneros, que é um instituto de referência. Quando alguém do Instituto Faneros vê essa live, não esqueça de passar um desconto nos cursos da formação para mim, mas brincadeiras à parte. Eles são um instituto de grande responsabilidade, com pesquisadores sérios da USP, de várias dessas universidades de renome nessa região sul-sudeste, e que se dedicam a aprofundar os benefícios que os psicodélicos trazem. Uhum, Então, teve todo o estouro dos psicodélicos na época de Woodstock, mas como teve também uma contra-influência desse movimento, esse movimento acabou se subvertendo. Então, um movimento que era para ser no intuito principal de dar uma nova consciência para as pessoas, para que elas pudessem acessar esses recursos terapêuticos e conseguir reorganizar muito das questões que a gente precisa reorganizar de vida para viver um outro padrão vibracional, para viver outra realidade, uma realidade melhor do que essa caixinha que querem impor com que a gente
conduza no modus operandi. Então, esse movimento acabou sendo suprimido e acabou banalizando ainda mais o contexto dos psicodélicos. Como quando ele foi iniciado, isso inclusive está em um dos relatos lá do pessoal do Instituto Faneros, da formação deles, iniciou também, em paralelo, iniciaram muitas pesquisas sobre o uso dos psicodélicos em casos de depressão, em casos de transtornos de ansiedade, em casos de transtornos de pânico, e que estava tendo um bom resultado, desde que devidamente administrado, um bom resultado em comparação às medicações que não estavam mais funcionando. Então, tinha algo ali para ser aprofundado ainda mais naquela época, mas aqueles contextos aconteceram. O importante é que hoje esse movimento está sendo reativado, está sendo reorganizado no nosso inconsciente e cada vez mais ganhando mais respaldo científico, ganhando mais respeito, ganhando mais consideração. Não deixando de ser importante, no caso de você que está nos assistindo e que é de uma outra região, nós estamos falando aqui de Fortaleza, tanto eu quanto a Elma, sendo que em locais diferentes, de você olhar, observar bem o lugar que você deseja consagrar, ver as referências dele, ver toda e qualquer informação de críticas, de elogios, de tudo que você puder levantar para você ver como que se dá a condução, como que se dá o processo em si desse lugar que você está analisando, para que você possa consagrar de uma forma segura, de uma forma tranquila e que seja uma ótima experiência para você no despertar da sua consciência e do fortalecimento de tudo que você precisa fortalecer para lidar com as situações da vida. Verdade. Diga, querida. Acabei tomando a sua fala. Nada, ótimo. No decorrer que você foi falando, foi passando um filme, assim, na minha mente, né? A primeira vez que eu ouvi falar de uma bebida assim, né, que causasse essas visões, foi no livro Iracema, né, que fala sobre a Jurema, a bebida da Jurema. Sim. A segunda vez foi no próprio culto de Jurema, né? A Jurema ela é uma bebida de força e ela faz com que você entre em conexão com o seu mestre, né? Com o seu mentor. E eu lembro que uma vez você me perguntou se eu tinha medo de beber cada ayahuasca. Eu disse não, quem já bebeu Jurema. Quem já bebeu Jurema topa tudo, né? Topa. Então, assim, sobre a ayahuasca, né? Sobre a experiência. De um modo, assim, mais simples de se dizer, eu acho que eu até comentei com você, hoje eu não me vejo sem esse processo, né? Na segunda vez, na primeira vez foi tranquilo, a segunda vez foi paz e amor. Agora, na terceira vez, é que o bicho pegou, né? É que o bicho pegou. E vale ressaltar, Davi, só reforçando o que você falou, a confiança, né? Sim, é fundamental. Isso, o processo muito responsável. E ali é o verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém, né? É todo mundo por todo mundo. E uma coisa que eu achei super interessante e muito lindo é que para quem tá com a sua mente ali bem expandida, porque o chá ele faz isso, né? Eu lembro que foi aí que o bicho pegou comigo, porque eu via muitas coisas ao mesmo tempo e queria me prender na razão. Ou você se prende na razão ou você se solta para curar. Não dá para você ficar em cima do muro. E o ato de prender na razão, você trava também o efeito do chá de aprofundar. E você fica preso numa... Depois eu até queria tirar algumas dúvidas sobre isso, porque você nem fica em terra e você nem expande, né? É como se você ficasse limbo. em círculo. É isso.
E dói, dói, Uhum. a cura dói. De um modo bem rasqueiro de dizer, é como se você tivesse um tumor, né? E você precisa ir no médico para que você receba a cura dessa bolinha, né, que está inflamada. Só que para que se tenha a cura, ele tem que sarjar, né? Você tem que ter coragem, né, para sarjar. Tem que Uhum. espremer. Aí vem o remédio. E aquele tumorzinho, ele não vai cicatrizar ali, ele vai levar um tempo para que ele possa fechar juntamente com aquele remédio, né? Uhum. Foi isso que aconteceu comigo, né? É uma experiência, assim, nenhuma experiência é igual, e as respostas não vêm no momento. Mas você tem que estar apto a receber essa cura, a receber essa resposta. Sim. Eu lembro que eu tive, e o mais interessante é que isso são os gatos, tá? Se tiver aí Ah, um, tudo bem. Eu achava que eram as crianças aí. são os gatos. O mais interessante de tudo é que, primeiro, na hora eu não tive aquele poder da visão, né? Mas depois de tanto trabalhar, de tanto aceitar, né? De aceitar, de agradecer, aceitar, eu pude ver a situação por fora, em sonhos até. E o mais interessante é que a tua espiritualidade, ela não se mete ali, porque o processo é teu, né? A espiritualidade, ela te dá todo aquele ancoramento, mas ela te deixa passar porque você tem que passar por aquilo. Ela tá do seu lado, mas só quem vai aprofundar é você. Exatamente. E o mais interessante é que os irmãos estão ali com a gente, estão dando aquele apoio, mas também ele não vai meter a mão, porque é uma cura sua. E Sim. uma coisa que eu tomei para mim é que no final é você com você, é você que escolhe viver, né? É você que escolhe morrer. E o processo de morte e nascimento, ele é bem doloroso, né? Tanto nascer Uhum. como morrer dói. E o que vai, assim, acalmar o teu coração é a tua compreensão, é a tua aceitação, né? É aquela história, aceita que dói menos, né? Eu lembro que no processo em que eu não tenho vergonha nenhuma, para mim é um orgulho dizer que eu tive um surto, eu quis pular o muro. Se vocês quiserem pular, ó, quem tomar que quiser pular o muro é normal, que eu só não pulei porque era alto. Então, assim, não é vergonha nenhuma, porque é uma coisa que eu precisava passar. Depois você fica envergonhado, né? Aí eu saí pedindo desculpa a todo mundo. Gente, desculpa. Desculpa, eu não sabia. Mas depois eu fui ver que não tenho que pedir desculpa, é o meu processo, né? É É, meu. e fora um outro contexto também daquela nossa dinâmica de consciente, subconsciente e de inconsciente, que boa parte das nossas questões dentro da nossa compreensão, elas estão no nível de consciência, de tipo, Isso. eu não quero mais repetir isso, eu quero alcançar aquilo, mas dentro das camadas de sub e de inconsciente, aí moram muitas das nossas questões que estão incrustadas. Aí vem aquele processo do tumor que tu tinha falado, que são questões tão pregadas, tão viscerais e de tantos anos, que para mexer naquelas situações, às vezes, pode gerar sensações de dor durante o ritual. E até alguns momentos em que pode acontecer, tipo, dos 3 anos para cá, o momento que aconteceu isso foi no seu caso, Uhum. mas não impede de acontecer com alguma outra pessoa mais para frente, porque a gente reforça muito o contexto terapêutico justamente para dar um suporte nessa questão. Como a tua questão foi uma questão muito visceral mesmo, tocando naqueles pontos, tocando naquela parte mais profunda daquela questão que a gente conversou já, Sim. então foi.
foi muito puxado para você naquele momento. E que foi o que desencadeou aquele momento de crise. E que foi contornado. Tanto é que no final estava tudo estabilizado e você seguiu o fluxo normal. Na sessão seguinte já estava bem tranquila, já estava bem estabilizada com relação ao processo anterior. E estamos aguardando o próximo movimento, né, Almir? É, sim. Mas aí também que tá, Davi, a confiança. Uhum, Teve um momento de lucidez, porque assim, da última vez, da terceira vez, né? O que que acontece? Quando eu fechei o olho, que eu me fechei, que eu fui na concentração, eu vi bem grande, razão. E foi aí que eu não tive o discernimento de solta da razão. Porque você não tem como expandir a mente e estar atenta a tudo, porque eu queria ver tudo. Eu não sei o que aconteceu, que o meu modo fofoqueiro ativou e eu queria ver tudo o que estava acontecendo. E E isso serve até de aprendizado para mim e para outras pessoas que vierem a passar por esse processo, que é o teu processo, é um momento em que você tem que olhar para você, não é o que sim. está acontecendo ali. Cada qual está no seu mundo ali, no seu processo. E isso eu tomei para mim como, enquanto eu não olhar para a minha vida, né, para o meu processo, eu estou olhando para o processo ali alheio, eu estou perdendo o meu processo, Sim, né? está se distraindo. Exatamente. E isso atrapalhou demais. Então, o que que acontece? Eu me vi num desespero e eu pensei, o que que veio de Porto Seguro na minha cabeça, meu esposo? É tanto que eu lembro que eu levantei Clair, né? Uhum. E também teve um momento em que eu olhei para uma pessoa que estava à frente e eu vi a pessoa sorrindo para mim, o rosto do Smiley, aquela bolinha do Sim. rosto amarelo, olhando para mim. E eu entrei em pânico. Então, foi a partir daí que começou o desespero, né? Mas, enfim, foi aquele processo todo e a cura, né? Não quero aceitar, não quero aceitar a cura e eu quero ficar na terceira D e eu fui baixando, eu quero ir para a segunda D e Davi não me dá mais isso, porque eu não quero mais tomar. Por quê? Porque a dor era mais conveniente. Esse processo, Davi, ele está sendo muito importante para mim porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Sim. Quando eu grito, eu quero ficar na terceira D, eu quero ficar na segunda D, é muito mais conforto para mim, né? É A onde a dor, gente já está habituado, né? exatamente. A dor para mim é muito boa ali naquele momento. Eu estou passando, mas eu estou aguentando e eu não quero sair. E isso prejudica muito. E quantas pessoas também, né, não estão nessa situação, Uhum. né? Isso daí eu venho trabalhando muito. Olha, todos os processos que eu passei, eles estão reverberando agora, né? Eu passei a caminhar em algumas coisas. Muitos pensamentos incrustados assim no profissional, eu passei a expandir. Não, eu não preciso mais disso, né? Na minha cabeça agora é começo, meio e fim. Esse ciclo fechou e eu tenho que seguir para um processo novo, para um novo ciclo. Porque se eu ficar nesse mesmo ciclo, eu vou andar em círculos. Acabou, né? Então isso foi muito importante para mim. Essa cura que eu tive e que está sendo ainda, né, reverberando, acredito eu, porque muitas coisas estão sendo trabalhadas ainda, me fez evoluir muito no profissional, no meu dia a dia, até no modo de falar, de expressar. Alguns assuntos que eu não aguentava nem ouvir. Hoje, eu já tenho aquela mentalidade de é para ser assim. Não é romantizando, mas é trabalhando um ciclo que fechou, fechou.
bola pra frente, agora vamos evoluir, né? Uhum. Segunda D já foi, vamos subir, né? Terceira D já tá indo, vamos subir. Então é isso. E é muito assim, é uma ciência, né? O chá da ayahuasca é uma ciência. E uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, conversando com algumas amigas minhas sobre o próprio chá. Gente, eu sofri, né? Eu penei, mas acredito eu que no meu íntimo, o que era que estava ativada a minha confiança pela pessoa que estava ali comigo. Porque, Davi, se eu não tivesse essa confiança fraterna que eu tenho em você, porque eu não preciso esconder de ninguém e eu confio muito em você, meu amigo. E lhe sou muito grata por muitas coisas que vêm acontecendo na minha vida também. Eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer, né? Uhum. E de coisas negativas, sempre tem um ponto positivo, porque é para o teu crescimento. É para o Sim, meu crescimento, né? E a confiança que eu depositei e que eu deposito em você, na Antônia, na Vilminha, nas pessoas que estavam ali, ela foi primordial para que eu tivesse o entendimento de eu estou resguardada aqui dentro. Eu tenho que passar por esse processo. Tu não tá só. Eles não vão meter a colher aqui, porque é só tu e tu e tu. Mas tu tem pessoas ali vibrando, aqui ninguém solta a mão de ninguém, sim, do né? começo ao fim. Do começo ao fim. Então foi ali que eu comecei a soltar, a relaxar. E as coisas vão acontecendo, né? E vão acontecendo e vão fluindo. E chega onde chegou, né? A essa cura. Aí você passa a reconhecer que você também precisa de ajuda, né? Que ninguém vive sozinho. O processo é teu, mas eu precisei de uma pessoa para trazer o chá para mim, eu precisei de uma pessoa para estar ali do meu lado, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E isso aqui é o mais maravilhoso. E E até não é com. somente, desculpa, Davi. Não, não, pode falar, conclua. E Pode não é ir. somente naquela hora do chá. Você sente que o seu campo vem sendo trabalhado. Não é chegou, eu quero tomar o Sim, chá, me dá uma dose, tomou. Não, não é, desde que né? você confirma. O campo já começa a ser trabalhado. Fora os trabalhos de ancoramento que nós vamos fazendo por aqui, da parte terapêutica. E é um trabalho muito lindo. Eu sou muito grata. A educação mediúnica, ela é primordial. Primordial. Foi o que me deixou também muito encantada, né? Assim, Uhum. você sente aquela energia de amor, de carinho, de afeto, aquele sorriso, né? Quando você já chega, já é aquele sorriso. Tipo, tu vai morrer, mas eu tô aqui Tô do para seu te lado. receber, tô do teu lado. Mas é fantástico. Eu não tenho palavras para descrever. Eu sofri, ó, foi punk. Mas foi preciso. Foi preciso. E isso vem reverberando muito na minha vida. Muito, muito, muito. E Sim. só foram 4 processos, né? Até agora foram 4 encontros. Exatamente. Mas E até, inclusive, Elma, sobre a questão da ajuda, também se enquadra até onde nós podemos intervir e ajudar nas nossas situações, porque muitos problemas se dão também, não todos, mas muitos deles se dão quando a gente ajuda demasiadamente em determinadas situações. E é uma questão minha que eu estou aprendendo, a questão do Juan, que eu tinha conversado com ele na live passada. Eu acredito que é uma questão sua também, pelo que eu te conheço. Então, o Juremeiro Gil estava perguntando, como assim 4 encontros? Sim, a Elma teve já 4 encontros com a gente de ayahuasca. É um sim, prazer conhecê-lo.
A Elma fala muito sobre você. Gil é o meu padrinho de Jurema, maravilhoso, que Sim, também aí sim. ajuda muito no meu crescimento espiritual. Uma pessoa de muita luz, muita energia boa. Uhum. Eu acredito total. Uma pessoa maravilhosa. Sim, Elminha. E no caso, se a gente fosse parar para tentar pensar assim, como seria se tu não tivesse entrado nesses movimentos, nesses 4 encontros, como que tu acha que estaria a Elma hoje? Olha, Davi, existem certas dores que a gente tem que a gente tem e nem sabe. Uhum. E ela tá tão lá no miolinho, aquele folículozinho, que você nem sabe. A Elma, ela tinha uma dor, né, e ainda está trabalhando essa dor, que está aqui em cima. É aquela história da pontinha do iceberg. Uhum. Você acha que o iceberg ali, ele é uma coisa enorme. Só que quando você mergulha, que você vê a extensão do iceberg por baixo, aquela pontinha ali não é nada. A Sim. ayahuasca, ela trouxe, ela curou, ela veio para curar algumas dores que eu nem imaginava que existiam. Por exemplo, eu tenho uma dor, eu tenho uma dor com a minha mãe, eu tenho um problema com a minha mãe e aquilo causa uma dor em mim, somente um exemplo. Uhum. Eu imagino que aquela dor, e eu imagino que aquele problema é entre eu e a minha mãe. Porém, isso pode ser uma herança de um antepassado meu, que veio de outro antepassado. Por exemplo, pode ser uma dor que vem da minha tataravó, que Sim, uma passou para questão a minha geracional. bisavó. Uhum. Exatamente. E aquela indiferença e aquela frustração, ela vai passar para mim. Sim. Isso acontece muito, isso aconteceu comigo, sim. Só que como hoje eu tenho conhecimento e a ayahuasca, ela me ensinou que não é somente o que eu vejo, mas é o que está lá embaixo, né? Que vai Uhum. causar essa dor aqui. Então, isso daí me fez ter um conhecimento maior. E em algumas situações que eu passo, eu posso simplesmente o quê? Não. Eu posso ter outra visão. Eu não vou revidar de cara. Não. Eu vou parar, vou pensar, vou analisar, vou conversar. E a partir daí, porque eu tenho conhecimento disso. A minha mãe não tem, ou a pessoa que está ali comigo, ela não tem. Mas se eu tenho este conhecimento, então cabe a mim, é uma de Jesus, né? Contornar aquela situação e ver aquela situação de outro modo, entende? Sim, sim, por outro ângulo. Então, nisso daí, e a ayahuasca, ela me ajudou. Ela ajuda, porque ela ainda reverbera, né? Sim. Então, é nisso daí que ela ajuda. E em muitas outras coisas que eu nem imagino. Por exemplo, algumas atitudes que eu tomava, hoje eu já não tomo mais, porque eu já tenho outro pensamento totalmente diferente daquele lá atrás que eu tinha, né? Sim. Então, assim, eu não tenho palavras. A única coisa que vem na minha cabeça é gratidão por me apresentar, por estar ali também, por ter confiado em mim, por ter me ajudado, por ter estendido a mão. Sabe, assim, são muitos sentimentos que eu não consigo expressar, sabe? É de uma força da natureza muito grande. É, muito mesmo. E isso também me traz à tona, juntamente com a Jurema Sagrada, né? O meu sangue, o meu elma, né?
o meu raiz, a minha encantaria, o meu povo. Isso me emociona um pouco, porque é uma vivência mágica. Tipo, eu não sabia que eu tinha tanta força. Aí eu Hum, penso, cara, eu sofri tanto, eu já passei por tanta coisa. E hoje que eu sei a força que eu tenho, por que que eu passei por aquilo? Mas aí vem o entendimento. Eu passei justamente para que eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né? sim. Para crescer. Então, assim, o que eu tenho a falar é gratidão, sabe? Gratidão. E eu sou muito grata pela ajuda espiritual que eu tenho, sua, pelas vibrações que eu recebo. Às vezes a gente não precisa se ver, se falar, mas a gente sente. Eu, pelo menos, eu sinto muito aquele cuidado, principalmente no cair da água, no sopro do vento, né? No cheiro do mato. Tudo isso remete essa parte encantada que a ayahuasca ela proporciona. Sim. E assim, eu não sei descrever, sabe? É como eu te falei, a única coisa que vem na minha cabeça é gratidão. E aproveita e partilha mais conosco como que foi a tua experiência de estar com o chá e com a parte terapêutica do fogo. O fogo, o fogo, como diz meus amigos, é babado. O fogo é. Eu já tive a experiência com somente o fogo, né? Sem Uhum. estar Que foi com a do ritual de Shiva, no e, semestre passado. e não é tão diferente, né? Porque às vezes as pessoas acham, mas somente para chegar a esse resultado você precisa tomar o chá da ayahuasca. Não, Não, você não precisa, os né? dois Como andam juntos. exatamente. E podem andar separados também. Mas é melhor junto. Mas é melhor junto. Então, assim, o fogo, ele é de uma energia muito grande, né? Olhando para o fogo, eu vi muita coisa, né? Muitos elementos ali que eu olhava e eu não tomei o chá. Em deter... Eu lembro que em um determinado momento eu vi assim algumas coisas e eu não tomei o chá, gente. Não teve ayahuasca, eu não tomei, eu só tomei uma vez. Eu tô vendo alguma coisa que eu acho que era para eu estar vendo se eu tivesse tomado chá, né? Uhum. Mas o fogo, ele é vida, né? Ao mesmo Sim, tempo que ele purifica, né? Ele também despacha muita coisa, né? Muita coisa ali que está negativada na nossa vida, muita coisa sim, ali que está parada. Não é à toa que se tem também a dança do fogo, né? sim, Porque fogo é vida, fogo a gente pega, eu como professora de história, é só você ver a história do fogo, né? Quando o sim, fogo. o princípio congregador dele, Isso, as questões de fugir do frio, as questões de conseguir o comida. alimento, e para outras civilizações que foram aprofundando esse contato, começou a se aproveitar ele como recurso de comunicação espiritual. Que aí vem a parte que nós estudamos, tem outras civilizações, mas aí vem a parte que nós estudamos dentro da linha dos Vedas, e que ele é um recurso de conexão espiritual, dentro do formato do ritual de Agnihotra, que ele vai atuar, para quem não conhece, ele vai atuar dentro dos nossos estados de consciência, esses primeiros que eu tinha falado, de consciente, subconsciente e inconsciente. Tem uma outra live que eu falo mais a fundo, outros vídeos, mas ele vai atuar junto do processo de mantraterapia, nesse processo de reorganização desses estados, facilitando essas viradas de chave,
facilitando a limpeza do nosso campo, já que ele transmuta de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora, porque os raios que vão ser emitidos por ele vão entrar pelos nossos olhos para uma região conhecida dentro do Ayurveda como Sadakapita, que é tido como o fogo do nosso discernimento. E esse fogo do nosso discernimento aceso, que a gente costuma brincar aqui, que é as lamparinas do juízo, quanto mais aceso, quanto mais fortalecido, quanto mais ancorado, mais tudo vai andando melhor, mais a nossa consciência vai se conectando a essas outras qualidades, esses outros níveis, e assim como tu falou, tá todo mundo de mão dada, eles Sim. vão começando a reforçar essas mãos dadas para o nosso progresso, para o nosso avanço, para a melhoria da nossa caminhada, no aspecto material, no aspecto de vida. E, como eu tinha falado, do externo para o interno, o fogo também tem uma capacidade de purificar os ambientes que ele é realizado. Sejam as pessoas que estão nele, seja o ambiente em si, seja animais, sejam plantas. Ele cria um campo, que ele é estudado dentro da parte da terapia Roma, que é um campo que às vezes, a depender do tipo do ritual, chega a quilômetros. Tamanha a força desse campo. Por isso que, inclusive, ele é enviado à distância, que é depois a live que eu vou fazer com a Fatinha, que ela tem um relato de uma experiência dela num dia de ritual de ayahuasca, que ela recebeu o ritual de fogo à distância, e foi de muita cura para ela. Mas, voltando ao contexto histórico da minha historiadora, diga aí. Você falou tudo. Mas assim, da suma importância, né? Do Sim. fogo pro sol. É só você olhar para o sol, né? Uhum. E é aquilo que dá a vida, né? Sem sol não tem vida, Não, né? nunca teria. Nunca teria. Então, assim, eu lembro que quando o fogo foi aceso, depois do chá, e eu respirava, e eu sentia aquele até um modo mais assim, como é que eu posso dizer? Um modo mais engraçado de dizer, né? Aquele negócio entrando dentro da gente, que coisa estranha. Eita, que coisa forte, só na minha mente, né? Sim. E você vai sentindo aquela vibração, aquela somente com fogo. Somente com fogo. E também você passa a ver muita coisa, né? Eu lembro que isso daqui meu era como se estivesse chorando. Ele é um expansor. E aí, nessa hora do choro, normalmente se dá por um acúmulo de ectoplasma que está preso na região, que ectoplasma é o nosso fluido vital, uma outra linguagem, e que esse fluido, quando ele é destravado, às vezes ele dá a sensação como se estivesse minando uma água. Às vezes, no meio do processo da consagração, vem da gente sentir como se fosse uma lágrima, sentir escorrer do nariz ou do ouvido, e você toca e não tem nada. Porque é justamente o ectoplasma que está sendo liberado do processo que está sendo purificado, e aí aquela energia ela está sendo despregada e desassimilada, e ela literalmente, no sentido espiritual, se desmancha. Uhum. E era essa a minha dúvida, porque realmente era como se estivesse chorando e não tinha nada realmente. Sim, era uma abertura da parte de terceira visão. E assim, visões, né? Você olha para o Sim. fogo, você vê muita coisa. Eu vi muita coisa. Inclusive, eu acredito que estava ligado ao mundo em que eu estava entranhada, né? Das minhas pesquisas Uhum. de mulheres. E eu via como se fossem mulheres queimando ali dentro. E foi exatamente nessa hora que começou O a processo. correr isso. Quando eu comecei a ver, que eu comecei a me aperrear, mas assim, sempre muito tranquila, né? Não, vai acontecer o que tiver de acontecer. Então foi quando eu senti. E aí, depois disso, eu comecei a ver outras coisas. São várias vertentes, né? Uhum.
eu já comecei a ver outras coisas e já comecei a ouvir outras coisas. Mas foi uma cura muito grande. E a partir disso daí, desse processo, foi quando eu comecei a pensar em ver outras coisas, que não fosse esse assunto mulheres, né? Que é um assunto que você sabe muito bem. Eu pesquisava muito, ia muito a fundo, me fechava em quarto somente para pesquisar, me enterrava no arquivo público somente para pesquisar. O chá da ayahuasca, ele me curou até desse círculo, ou ciclo, enfim, Isso. de Mas, vivenciar ali dentro daquela dor e trazer sim, aquela dor para mim. porque talvez as pessoas não estejam entendendo direitinho quando tu fala mulheres, mas eram perfis de mulheres que tiveram vidas muito atribuladas, em situações muito densas, muito viscerais e de muita dor. Isso. Então é como um padrão que a Elma pesquisava por conta da curiosidade dela como historiadora. Não sei se esse assunto fez parte da sua monografia, mas eu acho que deve ter sido. Pronto. E aí, por conta disso, como tudo no universo é informação e energia, quando nós nos conectamos a uma determinada energia e continuamos de forma diária mantendo essa conexão, tanto nós conseguimos coisas melhores, a depender da vibração que a gente esteja conectando, quanto o nosso padrão vibracional pode tender a cair, a depender da frequência do que nós estamos estudando. Então, como eram situações de muitas dores, de históricos muito pesados, que a Elma pesquisava como historiadora, aquilo, por mais que fosse um prazer em estar sabendo daqueles históricos, de mais para frente ter algum objetivo, algum projeto social, algum relacionado a isso, mas aquela frequência não estava fazendo bem para o caso dela. Então isso acabou sendo revelado para ela ao longo do tempo. Depois a gente conversou sobre essa questão e eu te fiz a sugestão de não abandonar necessariamente esse assunto, porque é um assunto que merece atenção, que merece respeito total, porque são seres humanos. Sim. Mas de olhar outros aspectos, olhar outras histórias, olhar outros enredos, para que essas histórias, esses enredos diferentes, eles possam estar somando mais com os teus objetivos de vida. E aí você foi aos poucos virando essa chave, né? Com certeza. Não foi fácil, né? Porque já estava em uma situação em que Elma, tinha tomado aquilo para mim como obrigação. Não, eu não posso abandonar, né? Uhum. Só que é aquilo. Elma, acabou. A tua mono já finalizou. Não precisa você estar mais esmiuçando sobre isso. E chegava ao ponto de que eu chegava no arquivo público 1 hora da tarde e eu ficava tão fixa naqueles documentos daquelas mulheres de sofrimento que o vigia vinha me chamar porque o arquivo estava fechando. Então, Sim. assim, eu ia mesmo de cabeça. E aí hoje você entende as questões uterinas que aconteceram depois, né? Exatamente. Eu não sei se eu posso relatar o que eu te contei ontem aqui em live, posso? Qual o ponto? Do cordão de prata, Ah, pode, posso? pode. Aconteceu uma vez, eu era noiva nessa época, que eu estava pesquisando, e detalhe, nessa época eu estava com um problema de câncer no colo do útero. Foi justamente na época em que eu estava bem afundada aí nessa pesquisa aí de mulheres. E eu tenho que terminar, a minha monografia tem que ser a melhor, e tem que ser, eu tenho que mostrar que elas são gente, e elas passaram por esse processo. E eu, nessa loucura, me tranquei no quarto,
coloquei todos os periódicos, todos os livros em cima de uma escrivaninha que eu tinha, e eu pedi para uma entidade me levar para ver essas mulheres. Eu nunca esqueci. Gente, eu nunca esqueci dessa experiência. E eu olhava para minha aliança e eu não conseguia eu não conseguia desligar para concentrar total. E quando eu não sei se tem alguma coisa relacionada. Eu só sei que eu tirei a aliança, que na hora eu olhava e era um incômodo. Quando eu tirei a aliança, que eu coloquei longe de mim, que eu coloquei as mãozinhas em cima, né, dos periódicos, de tudo ali o que remetia a elas, que eu fechei o olho, que eu fixei, eu me vi na rua Doutor João Moreira. E eu lembro que a João Moreira era totalmente diferente. Aquela rua da Santa Casa de Misericórdia. Sim, sim. Perto da praia. A Santa Casa de Misericórdia só tinha um andar. E eu sei te descrever tudo que estava ali. Tudo, tudo, tudo. E eu sentia um cheiro. Eu andava nas ruas e eu sentia o cheiro de assim, perfume muito doce, muito adocicado, misturado com cigarro. E quando eu fui andando, eu olhava e via aquelas mulheres. Eu via algumas bem sofridas, né? E eu via outras bem bonitas, né? E eu fui andando em direção à Igreja da Sé. Quando eu cheguei naquela descida, eu vi uma mulher descendo de capuz, segurando alguma coisa. Parecia uma criança. Não sei se era uma criança, sei que ela ia com esse capuz e segurando, né? E eu fui atrás dela. Só que quando eu ia descendo atrás dela para a praia, né? Sentido praia, e estava tudo muito escuro, eu ouvi uma pessoa dizendo, Elma, e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu só vi aquela luz, assim, como se fosse nascer do sol, e eu acordei na escrivaninha e a minha sogra me chamando. Uhum. Só que antes de adentrar nesse transe, eu escutei uma voz dizendo, cuidado para não romper o fio de prata. Sim, que conforme você estava se aprofundando, poderia ter um desligamento. Que a gente vai entrar nessas questões em um outro momento, quanto questão de live, e eu também. Ah, não, no caso eu já te esclareci essa parte. Isso. Mas o fio de prata, no sentido energético, resumindo, nós temos vários corpos. E no caso, esse que vocês estão vendo meu é só o meu corpo físico. As pessoas que têm uma visão espiritual mais aberta pode estar vendo um outro rosto, pode estar vendo um campo áurico, pode estar vendo N situações ao meu redor. Porque esses são justamente os outros corpos que compõem o mesmo lugar no espaço. Sendo que, como pode? Porque eles têm frequências diferentes. É Isso. como um rádio e as várias frequências de estações que esse rádio capta. Todas elas permeiam o rádio. Seja um rádio do carro, seja um rádio de caixinha, qualquer rádio que seja. Então, da mesma forma, o rádio é o nosso corpo físico, nesse paralelo, e o corpo de prata, ele é a nossa conexão mais íntima, que ele normalmente está aqui nessa região posterior. Ele é a nossa... Tem literaturas que falam dele ser na nuca, mas vai variar de literatura para literatura. Ele é um corpo, o cordão de prata é um corpo que ele é formado quando a gente faz um desdobramento desse corpo para um corpo mais sutil. Em outras palavras, é como eu tô nessa roupa. Então, tem um outro corpo que é essa roupa. E aí tem um momento que vou dormir e essa roupa é retirada, ela desprende de mim. E a energia que conecta a mim e a essa roupa, que seria a minha alma, é o meu cordão de prata. E aí,
E aí o que que acontece? Quando, a depender das experiências, esse cordão de prata, você passa por alguma situação de extremo estresse, você passa por uma situação de contatos com seres do extrafísico que são de uma densidade muito grande, corre risco, a depender da situação, desse cordão ser rompido. Em outras palavras, corre risco de você morrer, corre risco de você desencarnar. Porque Uhum. o desencarnar é sair da carne. A roupa saiu da minha carne, mas ela ainda está conectada a ela. Assim como a minha alma, a minha ânima, ela está conectada a mim. Por isso que eu estou aqui falando. Mas caso esse cordão, caso esse corpo de conexão dessas esferas mais sutis com o meu corpo físico, que é o meu duplo etérico, ele seja rompida nessa conexão, aí nós temos o processo de desencarne, que acontece naturalmente quando se chega a uma certa idade, quando se chega por meio de N situações, assim como o processo de formação dessa conexão, que aí vem da nossa história embrionária. Mas, voltando à história da Elma, a síntese dessa questão do cordão de prata é que ele é um conector desses outros corpos de nível sutil que estão conectados a nós. É como se existisse, em outras palavras, várias frequências de Davi e Uhum. que cada uma delas está ocupando o mesmo corpo, mas em frequências diferentes. Então, é aquela história da viagem astral, que é quando você se senta, concentra e tudo, e o médium desdobra, como é o teu caso. Você desdobra, aquele corpo que fica de conexão, ele forma o cordão, e aí esse cordão ele é extensível praticamente infinitamente para você ter as suas experiências e tudo mais. E chegar no momento de retornar, ele, quando entra em contato os outros corpos de volta, ele volta a tomar o formato do corpo normal, que é a questão do campo áurico. Aí, basicamente seria essa a ideia. Entendo. E foi muito legal. Ora, Foi assim uma experiência e sinceramente se arriscaria de novo. Olha, depois do fio de prata eu fiquei com medo, porque vai que o realmente, espírito maligno no caminho, né? é, Mas foi uma experiência boa, foi. sim. São várias coisas, Davi, que sinceramente às vezes eu me pego pensando, poxa, a gente não sabe de nada, né? Sim, cada São, vez mais a são gente tem tantos, certeza disso. né? É, O processo da ayahuasca, ela veio me mostrar o seguinte: Elma, tu não sabe de nada, inocente. É, a ayahuasca, ela veio como um tapa no meu rosto, dizendo: olha, tu acha que tu tem uma dor? Pois eu vou te mostrar aqui qual é a tua maior dor, viu? E mostra, e atrás daquela dor já vem automaticamente a cura. sim, é um O processo de processo, muita coragem. exatamente. Davi, é preciso ter muita coragem para você admitir que tem uma dor. Coragem essa que eu realmente não tinha, né? Eu queria ser forte. Mas você tem que ter mais coragem ainda para você tratar essa dor, Uhum, né? E foi trash, como eu disse pra ti, né? Foi trash. Indico para as pessoas tomarem o chá da ayahuasca. Eu indico. E assim, o que eu tenho a dizer é, gente, não tenham medo. Porque é uma dor que passa. Davi, nós passamos por tantas dores na nossa vida, né? Então, a gente só, assim, nós passamos no decorrer da nossa vida por traumas, por dores,
por sofrimento, Abandonos, abandonos, de né? diversas formas. Várias formas. E muitas vezes você se automutila. Não, eu não estou falando você pegar um bisturi, Sim, sim. eu estou falando no seu psicológico, né? No seu psicológico. Então, esse processo, ele vai te trazer uma dor enorme, né? Não vou romantizar a ayahuasca. Não, ela é absoluta, ela é cura, e toda cura dói. O teu nascimento doeu, né? A tua morte vai doer, a tua cura também dói, né? Só que dor maior é você se colocar na dor e o pior, você bolar na dor, né? Sem Permanecer naquele enredo, né? Oi? Permanecer naquele enredo. Exatamente. Sem contar também que quando você começa esse processo da ayahuasca, você não está se curando. Você não está somente se curando, né? Deixa eu corrigir aqui. Você está curando a sua... Que fugiu a palavra agora. Você está curando a sua ancestralidade, Também. né? Você está curando aqueles que virão. Então, assim, não é um processo somente teu, né? Você vai ser a raiz do processo, porque você está começando aquele processo. Mas ele Mas, desdobra para muita coisa. exatamente. E assim, é bom, o chá da ayahuasca, ele é ótimo, ele vai te curar, mas vai doer, né? Você tem que ter muita coragem, porque o nosso mal é guardar aquela dor pro fundo do tapete, né? Só que Sim. vai ter uma hora que o tapete vai estar bem alto, né? De sujeira. Uhum. Vai ter que limpar, né? E foi isso que aconteceu comigo. E é isso que acontece com diversas pessoas. Então, assim, Você indica? Indico. Eu indico o Espaço Vila da Cura, porque eu sei que são pessoas de confiança. Eu sei que são pessoas que vão trabalhar o teu campo com responsabilidade, né? Que vão colocar a mão ali na tua energia, mas eles vão te fazer chorar, né? Eles vão te matar para te ressuscitar, né? Porque é morrendo que se vive, né? Você morre para um ciclo que já se fechou, o ciclo de dor, e você vai nascer para uma nova era, para um ciclo novo. Então, cabe a você seguir aquele passo ali, fazer um novo ciclo, né? Um ciclo mais saudável para você. E aprender com isso, né? Aprender com todas as experiências. Experiência que eu tive foram dolorosas, mas foram precisas, né? Foram precisas. É preciso você passar, é preciso você chorar, é preciso você viver. Mas uma coisa que eu aprendi com você e com a Antônia, Davi, passar. Você não é obrigado a ficar. Tudo passa, né? E é uma coisa que você me ensinou que eu levo para onde eu vou. Né, gente? Isso passa, né? Você só fica na dor se você quiser, mas passa, né? E a gente aprende, né? Hoje, quem Fazer daquela cuida... dor um instrumento. Oi? Fazer daquele momento de dor um instrumento. Exatamente. Principalmente, outro ponto também, que também vão existir os processos de liberações, também vão existir os processos de cura de forma suave. Vai depender da forma que você está se dispondo a aprofundar e do tanto de coisas que você tem para aprofundar. É como tu tinha falado, o primeiro e o segundo chá foram processos mais tranquilos, já aquele terceiro foi necessário naquele momento ter aquele aprofundamento tão grande. Foi. Foi muito. Eu tenho até medo.
Eu tenho até medo de dizer assim, cara, a minha dor maior foi curada, porque a gente nunca sabe, A né? gente tá naquele esquema de provas e expiações de vida, então, enquanto a gente está encarnado, a gente está resolvendo muitas questões kármicas. Exatamente. Hoje eu me considero, Davi, uma pessoa muito grata à vida. Hoje eu tenho 3 pessoas que eu confio muito e que eu sinto a energia de carinho, a energia de proteção, que essas 3 pessoas emanam para mim. A primeira dessas 3 pessoas não é porque eu estou falando com você. Essas pessoas são Leo Verlânio, que é o Juremeiro Gil, que acredito, né, ele estava na live, não está mais. Uhum. Você e a Antônia. Claro, as pessoas que compõem o espaço Vila da Cura também, né, são maravilhosas. Mas hoje, essas 3 pessoas, elas me mostram o que é o verdadeiro cuidar, né? Eu tive grandes dores no meu caminhar, que eu achava, Davi, eu fui uma criança muito sapeca. E eu imaginava que dor era cortar o pé com caco de vidro, que eu era fã de fazer isso, né? Eu achava que dor era queimar o braço com plástico quente, que eu tinha muito esses espetáculos de criança. Mas vocês 3 me mostraram que as maiores dores são aquelas que vêm da alma da gente, né? Sim. As maiores dores, dor não é se queimar, não é se cortar, não é se curar. Dor é aquela coisa, é aquele sentimento que tá lá no fundo, que dói, e você não sabe onde está doendo, né? E você não sabe aonde colocar um mercúrio cromo, uma violeta, um iodo para passar. E a cura, vocês também me mostraram que a cura, ela não é esse açúcar, esse bombom, ela também dói, mas ela dói para te dar o alívio depois, Sim. né? E hoje eu sou muito grata a Deus, muito grata às minhas entidades, por ter pessoas maravilhosas, né? Como vocês, que são as pessoas que, assim, eu peço até desculpa, eu me emociono, porque são pessoas que eu confio muito e que hoje eu sei que eu não caminho sozinha. Hoje eu sei que eu tenho amigos, né, que emanam essa energia para mim todo dia. Por mais que a gente não converse todo dia, por mais que a gente leve meses para se falar, mas eu tenho a certeza de que em qualquer lugar que vocês estejam, né, vocês estão vibrando para mim. E eu sou muito grata por isso. Hoje eu sei que a amizade verdadeira, o bem-querer e a cura também vem disso. De pessoas, né, que confiam que uma vai dar certo, né? E é isso. Tudo que eu tenho a dizer é gratidão pelo chá da ayahuasca, pela Jurema Sagrada, né? Pelas pessoas que eu conheci no Espaço Vila da Cura, pela morte e ressurreição, pelo surto de querer pular o muro e correr. Mas é isso. Eu sou muito grata mesmo. Hoje eu sei que riqueza maior na minha vida é isso. Sim. E eu me emociono muito quando eu falo sobre tudo que eu passei, todos os processos, né, que eu tive que passar, que eu ainda vou passar, né, porque enquanto a vida é processo, né?
Mas é isso. Mas eu tenho a certeza que eu estou com pessoas que não vão meter a mão no meu processo, né? Mas vão dizer, olha, eu estou aqui, você não está sozinha. Eu não posso viver o teu processo, mas eu estou aqui te resguardando, né? Sim. E é isso, eu sou muito grata mesmo. E nós temos muita gratidão a você e a sua confiança, principalmente, de estar entregue ao trabalho, de estar entregue ao processo. E que cada vez mais que a cada consagração tu tem aprofundado cada vez mais. E é incrível ver você depois do processo. A leveza que você fica depois de tudo que acontece. É sem palavras. Ver a pessoa antes e principalmente ver a pessoa depois. E aí é aquele aspecto da alma lavada, aquele aspecto de que as coisas estão mais assentadas, o pensamento está mais organizado, a clareza mental está mais estabelecida e a vida tomando um novo sentido, um sentido melhor. Isso. É o nosso principal objetivo, o nosso trabalho, tanto dentro da parte de consultório quanto na parte de consagrações em grupo, com ayahuasca, sem ayahuasca. Aonde nós botarmos a mão é nessa intenção de gerar esse melhoramento, de sermos facilitadores desse melhoramento. Exatamente. E hoje é só gratidão, sabe, Davi? Somente gratidão mesmo. Eu nunca esqueci do dia a terceira vez que quando eu olhei a ayahuasca, assim, o chá, que eu disse, nossa, tá errado esse tanto aí. Aí você disse pra mim, bom trabalho. Eu só não sabia que eu ia trabalhar tanto. Na hora que eu faço assim, Eu só não sabia, poxa, eu só não sabia que eu ia trabalhar tanto. Mas confiança, confiança. Irmãozão, meu irmãozão, né? Eu confio muito em vocês, muito mesmo. Vocês três. Onde é? Davi, Antônia. Juremeiro Gil. É uma entrega total. São três pessoas que eu confio demais. E que sou muito grata. Eu não estou te ouvindo, Davi. pois tá tranquilo, querida. É que eu tive que mudar aqui Ah, a configuração aqui do meu áudio. Tá dando para escutar melhor agora? tá. Pronto. Elminha, o que você diria para as pessoas que estão assistindo, que por alguma razão elas ainda não se sentem seguras para entrar no processo? O que eu diria, né? Pode Eu diria, até sintetizar, sem problema. eu diria o seguinte. Gente, olha, é porque é uma coisa tão de dentro que eu não sei nem o que dizer. Mas a dor da cura é menor. Assim, aliás, desculpa, eu me expressei errado. Você, uma pessoa, né? Você que está assistindo, enfim, que quer passar pelo que tem suas dores, todos nós temos, né? Tem medo de tomar o chá, seu momento, né? E, respeita o momento de cada um, é primordial. Porém, o medo ele se dá pelo desconhecido, né? Uhum. E isso é totalmente comum. Isso é muito comum. Eu nunca tive medo de tomar o chá da ayahuasca.
Em um certo momento eu não tive curiosidade, depois eu passei a ter a curiosidade, né? Mas o medo mesmo eu nunca tive. Como eu te falei, para quem tomou Jurema, né? O que eu digo? Tomem. Eu indico, não por ser meu irmão que eu amo demais, não por ser minha irmãzona que eu amo demais, mas eu indico, espere o seu tempo, consagre em um local responsável, um local de referência. O seu espaço, Davi, para mim, é a maior referência aqui em Fortaleza. Eu só conheço em Fortaleza, né? Então, assim, eu falo do local que eu conheço, Sim. né? E são pessoas altamente responsáveis. A dor vai vir? Vai. Mas eu garanto que a dor de estar vivendo dentro da dor, né, é bem maior, né? Isso aí é um ciclo de dor. Então, assim, vivencie, espere o seu momento, espere o momento que certo e faça essa vivência. Né? Eu tô até me perdendo nas palavras porque é tanto sentimento que eu não sei nem o que dizer. Mas se permita, né? Se permita. Eu indico o Espaço Vila da Cura porque é um espaço de confiança, é um espaço onde eu morri e vivi, voltei à vida. E esse voltar à vida, eu garanto que é um renascimento. Eu não vou te dizer que não é um renascimento sem dor, mas é um renascimento mais saudável. É um renascimento onde você vai olhar para a sua dor e você vai ter a necessidade de e a consciência de fazer aquela cura. Já não Sim. vai ser tão doloroso como da primeira vez, né? Então, assim, o mais difícil é a primeira vez. Então, espere o seu tempo certo. E eu acredito que até esse endurecimento de não tomar o chá seja também um processo de dor. Dói tanto que eu não quero me curar, né? Mas se permita, porque eu tenho o recado que eu quero dar é espere o seu tempo, se permita. Vai em um espaço responsável, o espaço Vila da Cura é um espaço onde você vai receber todo esse amparato, não somente na hora do chá, mas sim o antes e o depois. É um espaço onde você manda muito carinho, onde você emana muita energia boa, muita energia de cura. Eu costumo dizer para alguns amigos que você se cura a partir do momento que você decide ir. Essa é a sua primeira cura. Uhum. Né? Você está aceitando que você precisa de socorro. Então, a partir do momento que você se permite, essa é a tua primeira cura. Né? Que foi a minha, no meu caso. E eu acredito que no caso de várias pessoas que procuram, né, esse procedimento, que procuram essa vivência. Existem muitas pessoas, Davi, que falam do chá de um modo bem rasqueiro, né? As pessoas que tomam ayahuasca são viciados, mas o vício maior é quando você se entope de remédio e aquele efeito do remédio passa, e com o efeito do remédio passando, a tua dor volta de novo. Então, tu não te curou. Você só camuflou aquela dor, né? Isso Sim. sim é você se drogar. Isso sim é um vício, né? A ayahuasca não. Mas é aquilo que eu te falei e que eu bato na tecla. O desconhecido, tudo que é desconhecido causa medo. Então, se permitam, né? Se permitam. E é isso. O que vem na minha cabeça é só gratidão, se permita. Você morre, mas você volta à vida e você volta mais sadio para se permitir, né? Curas em diversos campos da sua vida. E é isso. Tá, ótimo. E que até fazendo um adendo dentro da parte medicamentosa, a gente sempre quando está fazendo as entrevistas pergunta, inclusive, está fazendo uso, não está fazendo uso, qual a miligrama, qual o tipo da medicação, porque é um outro fator muito importante para se poder consagrar.
onde no caso a gente precisa de aval de psiquiatra, ou a depender do tipo da concentração, a gente trabalha em microdosagens, que aí você não deixa de estar dentro do ritual, dentro daquela corrente do ritual e foca principalmente no trabalho de fogo, como grande encaminhador das questões que você está trazendo, te ancorando e te preparando para mais para frente, em um outro momento, em outra oportunidade, com menos medicações, você poder mergulhar mais profundamente dentro do processo da ayahuasca. Então, são questões processuais. Tem casos em que realmente é necessário acompanhamento psiquiátrico, e Isso, acompanhamento de outros profissionais, psicólogo e outros processos terapêuticos também. Mas cada caso é um caso, nós isso, avaliamos pessoa a pessoa e dentro disso nós vamos discernindo qual é o melhor encaminhamento para aquela determinada questão que aparece. exatamente. Então é importante até você que está assistindo, ter esse senso crítico também, de que não é uma medicina para você simplesmente chegar, marcar e ir tomar. É uma medicina que você precisa de um preparo, é uma medicina que você precisa não necessariamente saber a fundo os efeitos químicos dela, mas você saber de como experienciá-la de uma forma segura e se o espaço que você está atrás, ele proporciona essa segurança de histórico familiar, de pesquisar histórico familiar de questões de transtornos mentais, que é um outro indicativo que a gente pergunta, e a parte da medicação, a parte do histórico e a parte do consumo de drogas. E é um outro ponto que também a gente sempre avalia para que a pessoa possa ter uma consagração em segurança. E o principal não é necessariamente você chegar e consagrar do chá e ter os efeitos dele, ter as experiências dele, mas é você estar em segurança, num ambiente seguro, consagrando e aí sim tendo as suas experiências. Essa é a diferença. É a grande diferença que você precisa buscar isso no lugar que você planeja consagrar, independente de onde seja. Exatamente. O que me dói muito, Davi, é o preconceito de muitas pessoas, né? Uhum. Sobre essa tomada do chá. Mas é aquilo, desconhecido causa isso. É, é o processo de cada um, né? É, e eu sou muito grata. Acho que eu já falei gratidão aqui umas 1000 vezes. Pois tranquilo, querida. Vamos precisar encerrar por aqui, mas eu acredito que a gente ainda vai fazer uma parte 2 dessa live, nossa, Claro, com mais notícias suas depois, sim. que estamos vibrando por essas notícias. Gratidão. E aí, e aí é isso, essas lives, elas estão sendo organizadas justamente nessa intenção de promover um melhor esclarecimento da questão da ayahuasca, de promover um melhor esclarecimento do que ela é, do que ela gerou, pelas experiências das pessoas que eu tenho conversado, que inicialmente foi o Juan, agora foi a Elma, e aí tem mais pessoas para frente para a gente estar conversando, trocando ideia, fazendo esse bate-papo aqui tão bom. E eu quero agradecer muito, aliás, no meu nome, no nome da Antônia, a Elma, de estar aqui falando sobre a experiência dela. Gratidão, querida. Eu que agradeço, irmãos, as curas e o retorno de muita positividade, né? Que eu não vejo somente em mim, mas eu vejo também nos meus pais, meus avós, né? A geração da frente, a geração. E isso eu não tenho palavras, né? Assim, é vivenciando, né? É uma vivência. É vivenciar para saber. Sim, total. E até fazendo um adendo, a Thaís acabou de falar aqui. Você vai falar também, vai ter a sua live também, Thaís. Nem se preocupe, vamos marcar. A mensagem que eu deixei no seu zap foi para marcar mais pra frente. Pois está tranquilo, pessoal. Pois aí nós vamos finalizando por aqui.
Quero agradecer a presença de quem ficou a live, a presença de quem passou também. Ela vai ficar registrada aqui. E qualquer dúvida que tenha sobre os conteúdos que foram falados aqui, podem entrar em contato pelo Insta, pode entrar em contato pelo link do Insta que tem lá do WhatsApp, que ele é mais prático, ele é mais rápido de estar falando. E é isso. Nós vamos tendo mais lives mais para frente. Agradeço novamente a presença de todos, em especial da Elminha. Obrigada, irmãozão, a gratidão. E outra coisa que eu queria só deixar, que eu esqueci de falar. Sim. Quem, quem pensa, quem quer consagrar, né? Quem ainda não foi, quem ouviu o meu relato de pular o muro e ficou com medo, não se preocupem, porque é um local e é um momento onde não há julgamento. Eu notei que a única pessoa que estava me julgando era eu mesmo, né? E às vezes nisso a gente se boicota, né? Então, assim, o não julgamento foi primordial também. É primordial, porque ali é cada qual com os seus, né? Com o seu processo e é a consciência de que é o teu momento, tem que ser assim, eu não preciso te julgar. E isso é muito mágico, e isso é muito importante, né? Então, gratidão pelo não julgamento, pela paciência, pelas vibrações, entendeu? E todos juntos para que no final tudo continue sempre dando certo. Exatamente. E sempre vai dar certo. Amém. Uhum. Pois aí, querida, vamos conversando. E aos queridos que estão aqui assistindo, vamos conversando também nas próximas lives. Um abraço a todos, fiquem com Deus e que tudo que há de mais sagrado sempre abençoe, guie, proteja e conduza para o melhor da sua jornada espiritual, assim como da sua jornada material. Axé. Até mais. Axé.